8 da manhã em Cabo Verde, a continuação de um bom dia. Neste seu despertar, vamos ao encontro do Bem-vindo Neves e mais uma edição do Jornal do Desporto. Bom dia. Ora viva, bom dia. Vamos para os destaques nesta edição. Bubista fala da oportunidade de a seleção fazer 3 jogos particulares e diz-se satisfeito. O handball treinador critica abandono das seleções durante a Operação Mauritânia. Também vamos ter a presidente da Federação da modalidade, Federação Cabo-Verdiana de Handball, a fazer um balanço. Interilhas de Futebol de Seleção de Santiago começa trabalhos esta quarta-feira. Ainda vamos continuar a falar do futebol sub-19 em São Vicente e outras matérias. O selecionador nacional de futebol está contente com a oportunidade que os Tubarões Azuis têm para fazer 3 jogos particulares nos próximos dias. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, Bubista começa por destacar os adversários que a seleção vai enfrentar, um deles na Ásia, e diz que os convites mostram que os Tubarões Azuis têm aberto portas a Cabo Verde no mundo. A seleção tem abrido, digamos assim, horizontes, então é muito mais fácil quando tem bons resultados as outras equipas fazer este tipo de convite. Está de possibilidade de jogar num país lá para a Ásia, digamos assim, que estão longe de nós. E depois ter possibilidade também de jogar uma Geórgia, que é uma equipa também que já tem um certo nome e que tem uns jogadores que podem ser, assim, coroa campeão, digamos assim, de Liga de Campeões, tendo em conta ele tem um final. A gente vai ficar satisfeito que aquilo que a nossa seleção tem feito para abrir, digamos assim, nosso horizonte como país no mundo. Ontem foi divulgada a lista dos convocados para os 3 jogos particulares, 2 com a Malásia e 1 com a Geórgia, marcados para 29 de maio, 3 e 8 de junho. Bubista chamou 35 jogadores, 7 estão na convocatória pela primeira vez. O selecionador diz que vai fazer com que quase todos possam ter a sua primeira internacionalização. Notei 9 jogadores já foi convocado, mas que tive a possibilidade de ainda de chegar para a seleção e estava a ter essa oportunidade. Notei 7 jogadores que convocado de primeira vez, que cada vez mais o objetivo é sempre aumentar o poder de escolha, que jogadores de qualidade. Daí que eu não estou a ficar extremamente satisfeito com as possibilidades de jogos, porque não está a fazer com que os jogadores que têm boa demanda hoje em alguns convocatórios e que tive possibilidade de jogar, tens possibilidade de ler. Porque este também de novo ter possibilidade de fazer essa internalização. Obviamente que não é fácil para toda gente, mas não tem o que não tem na cabeça e que não te vai dar a possibilidade assim, de o máximo de jogadores possível fazer essa internalização para poder sentir realmente como está a fazer parte de grupo. Sobre as estreias na convocatória, Bubista afirma que todos os 7 são jogadores de muita qualidade e que já vinham sendo seguidos há muito tempo. Ricardo Santos, que é um jogador que joga na Inglaterra, na Bolton, portanto, jogadores que não têm vindo a observar, para além da observação, e de jogadores, alguns deles, canis ali, e preciso fazer tudo aquele trabalho até culminar, até se convocação. Tem Sidney Tavares também, que está jogando na Primeira Liga Portuguesa. Tem Heriberto também, que é um jogador de Azan, que não traz acima, que tinha documentação, que está jogando em Israel. Não tem também Ilian Timas, que está jogando na Holanda. Elson Mendes também, que é um jogador que está jogando na França, que é um jogador jovem também, que tem mostrado assim, bastante consistência naquele que se joga. Ou seja, tudo isso que não está a fazer, modo um dizer, para dar nos equipa cada vez mais qualidade e mais poder de escolha. Entre as novidades salta à vista o avançado Alvin Fortes, joga na distante Malásia, precisamente o país onde Cabo Verde vai fazer 2 jogos com o combinado local. A chamada agora de Alvin é apenas coincidência, garante o selecionador.
É um jogador que tem estado também na nossa radar, digamos assim. É um jogador que tem números também bastante interessantes. Tem seu gol e seu assistência, que foi o melhor jogador também de sua equipe e um dos melhores de liga. Daí que não por estar a jogar na Malásia, mas porque ele está dentro daquilo que é base de dados da federação, que não está a fazer observações e sempre que ter a possibilidade de enquadramento, mas ele também para si mérito próprio. Bubista, e as explicações acerca da convocatória da Seleção Nacional divulgada ontem, os Tubarões Azuis vão fazer 3 jogos particulares no espaço de 10 dias. No dia 29, Malásia-Cabo Verde em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. O jogo é às 9 da noite locais, será um meio-dia em Cabo Verde. No dia 3 de junho, mais um confronto com Malásia, mas desta vez à porta fechada. E no dia 8, Geórgia-Cabo Verde, às 17 horas daqui do país, 20 horas na Geórgia. O estágio começa na próxima segunda-feira, 26, na Malásia. É uma espécie de murro na mesa, dado por quem recentemente sentiu na pele muitas dificuldades durante uma viagem atribulada. Kátia Fortes, treinadora adjunta da Seleção Nacional de Handball Sub-17, diz que a participação de Cabo Verde no torneio Challenge Trophy na Mauritânia não foi nada dignificante para o país. Entre viagens atrapalhadas, condições de alojamento péssimas e abandono de quem tinha o dever de zelar pela caravana, a treinadora fala em dias horríveis. Foi uma situação mesmo horrível. Horrível. E culpa que é da IHF, assim como eles dizem nós. IHF de organizar torneios, sim, mas a culpa é da federação, porque os meninos, aliás, toda a comitiva vai representar Cabo Verde. Então, a federação tem a responsabilidade e o dever de zelar para o bem-estar de atletas e de equipa técnica. E não houve esse zelo, acusa a treinadora. Kátia Fortes diz que aquilo que para as jovens atletas inicialmente era um sonho foi se transformando num grande pesadelo. Dormi na chão, um lugar completamente sujo mesmo, imundo, sem condição, imundo, que tinha colchão para menino dormir, que dormi com o ponto todo na chão. Lá é um hotel, vale quer dizer, mas do hotel ele que tem nada, lá é um lugar sujo, que tem iluminação direita, que tem água, que tem cama, que tem colchão. É moda como te dizer, pode parecer como te exagerar, mas que é pão, todo na chão, num tapete, todo ponto a dormir. Nunca podes todo aceitar isso. E a fagata dá dinheiro para Mauritânia fazer aquela competição. Se que tem condições, nunca está bem, nunca poder trabalhar de seis casas, que é para levar para aquela condição lá. Porque a seleção é um sonho tanto para treinadores, tanto para atletas. Ele acaba por tornar um pesadelo. E que pode ser isso, que pode ser. E em toda essa situação, a treinadora não poupa o chefe da delegação, que diz ter estado ausente durante esses dias na Mauritânia. É tanta coisa, que tinha comida para comer, que tinha que mais no aeroporto, escapar para bem na táxi nos táxis, becos da que para doce, que está com cheio, tinha só 3 adultos de mais, então tive menina que acabava na táxi só, doente, de chorar, crise de ansiedade, não tive atleta desmaiado no aeroporto, que o médico está a dizer, ele tem que bater uma soro, foi uma situação de terror mesmo quando eles chegam lá, me acabava para chegar o dia, só que é tão inconcebível que chegar o dia passar para tudo o que a gente tinha passado. Aquele grupo que vai não passar, não teve que ficar horas no aeroporto porque que tinha ninguém para receber nós, que tinha corre, que tinha ninguém para pagar visto. Se não que pagar visto, não que te sair. E quando o presidente da federação te dizer que ele manda dinheiro na chefe da delegação, e nunca tive esse apoio de chefe de delegação. O chefe de delegação teve no hotel bem hospedado, a dormir direito na cama, a comer direito enquanto a caravana, as atletas, que estava a merecer, estou direito, é escativo. E ele é inaceitável. É inaceitável essa situação. Ainda em relação ao suposto abandono da caravana por parte do chefe da delegação, Kátia Fortes diz que sequer esteve a assistir ao momento em que a seleção sub-17 recebeu a medalha de bronze. Houve situações em que ela teve de o confrontar. Chamar presidente da federação, explicar-lhe toda a situação,
Ela dizia porque era inaceitável, porque quem vai como chefe de caravana, vai que todo o suporte para ajudar nós, se acontecesse alguma coisa, nunca tivesse suporte lá, aquele chefe de caravana, ele está a aparecer lá, não está a dizer assim, não precisa de tal coisa, ele está a dizer, ok, ele me estava a buscar, ele estava bem, que ainda não te espera bem, nós casa, mas não te espera bem para dar nós aquela ajuda. Não acaba para ter uns 2 contratempos, porque a mim confrontar tinha vezes, e quando é uma pessoa que te confrontar, então isso te acaba para criar atritos, mas a mim confrontá-lo, e um tchalo claro que eu não sabia porque mim acho que eu te chamando mais para a seleção de Cabo Verde, porque mim que te ficar calado, mas até ainda tem muita coisa que devia ser justificada. Dia que não ganha medalha, não jogar, ele é jogo sim, mas na hora de premiação ele que estava presente. Ele quando não está a tomar medalha nem taça, do que ser dele bem, uma caravana, chefe de caravana, ou seja, nunca ele esteve presente. Acusações ao chefe da delegação, Idilton Brito. A RCV entrou em contacto com ele para o devido contraditório e prometeu reagir na sequência da difusão desta matéria. Outras situações que não foram apenas na Mauritânia. Kátia Fortes disse que a viagem de regresso foi igualmente complicada, com algumas atletas menores em voos separados dos dirigentes, o que gerou muito stress para se poder corrigir a situação, e já na cidade da Praia a caravana também teve dificuldades. Nós chegamos no aeroporto, era meia-noite, Mima Flávio foi o último a sair, porque cada um tem que ir mais que os meninos para que as beijos. O suporte notivo foi de presidente, de outro senhor que estava lá, e só para imaginar até que a polícia da nós boleia, ou seja, isso é um caos, para poder continuar. Fazer uma viagem mais de 12 horas, não te chegar na cidade nacional que os meninos têm um lanche para tomar, que os meninos têm uma água para beber, está a dizer nós que esta que sede, que esta que fome, e nunca tem nada. E a resposta é porque de noite a gente quer ver como é que está a ficar pesado. Nunca pode ser, nunca te poder aceitar este tipo de coisas ali sim, nunca te aceitar este tipo de coisa ali, nunca te poder ficar calote. Kátia Fortes, que fez dupla com Renato Delgado na equipa técnica da Seleção Nacional Feminina de Handball Sub-17 no torneio Challenge Trophy na Mauritânia, apesar da viagem atribulada e que ditou a falta de comparência no primeiro jogo, a seleção conseguiu a medalha de bronze no torneio Challenge Trophy Sub-17, quanto a equipa nacional Sub-19 ficou em sétimo e penúltimo lugar. Ontem ainda, antes da RCV ter feito a entrevista com Kátia Fortes, a presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handball fez o primeiro balanço sobre a participação das duas seleções no torneio Challenge Trophy. Ângela Almeida, em declarações à RCV, reconheceu vários percalços que marcaram a preparação e deslocação da comitiva nacional, mas avaliou de forma positiva a presença cabo-verdiana na competição. Está ali na recolha relatório, na fazer um balanço mesmo e fazer uma introspecção, onde hoje, na primeira saídas de órgãos de leite recentemente, fazer um mês, dia 12 ali, e aquela competição ali foi muito bom. Como teve impactos negativos, impactos como quem diz, e teve uns impactos, mas teve algo que corre negativo e algo que corre positivo. Dá para pôr na balança, dá para olhar. Não, Federação Cabo-Verdiana de Handball tem que andar daquela maneira ali, tirando alguns imprevistos que houve, tem que ser de uma outra forma. Mas foi um balanço que a gente falou, foi bom, foi muito bom, foi um desafio muito bom para a Federação Cabo-Verdiana recentemente eleita, que na um mês sai fora para a competição internacional e dá para qual é o ponto fraco, qual é alguma coisa que precisa ser organizado. A chegada tardia da Seleção Nacional à Mauritânia, motivada por questões logísticas e organizativas, comprometeu parte do planeamento inicial. Questionada sobre esses constrangimentos, a presidente da FCA afirma que, apesar de pouco tempo para preparar, a sua direção não podia desistir de participar nesta prova internacional. Nunca está falando falha, mas assim é um ensinamento e talvez tempo também que foi o encontro de federação, eleita há pouco tempo. Foi 8 dias para a federação, tenta inscreve tudo atletas na plataforma, que foi fácil, tenta tomar visto na plataforma, que foi fácil, mas durante dias. Depois logísticas.
Como de federação, que ele é uma competição internacional, é uma competição de federação de handebol internacional. Nesse sentido, e quer a melhor seleção que participa, já que a federação está preparado para esse torneio? Não. É uma determinação que nós não temos que ter. Apesar dos pesares, pode ter contra marés, mas não tem que participar. Não tem que saber luta para não olhar defeitos, para não bem corrigir. Nunca pode ser fraco. Agora, se dá para caber, se não for assim, nunca pode competir, porque é uma coisa fora de normal, que está na nossa alçada, ok, tudo bem, não desiste, mas nós é com um povo de desistir fácil. Sobre as críticas dirigidas à Federação, adotou um tom construtivo, que as críticas fazem parte e que são oportunidades para crescimento e desenvolvimento. É relativo. A imagem de uma pessoa, a imagem de uma instituição é relativo. Depende de alguém para alguém, aquele que está à distância está de uma maneira, quem que está à frente, quem que está ao lado do presidente está de outra maneira. E quem que está ao redor da federação está de outra maneira. Nunca pode ir só para o que você está perto, não tem que saber do fundo coisa que passa para não falar assim, não, para não dar uma avaliação negativa ou positiva. Aquilo tudo é relativo. A quem deixa muitas críticas a federação sobre essa viagem para a Mauritânia, o que é que eu tenho para dizer sobre isso? É claro que tem sempre alguém que fomenta críticas, mas aquele não tem que aceitar. Não tem que aceitar, mas se nunca tem críticas, nunca vai para frente, nunca sabe por onde que não deve mexer. E nós não tem que gostar de problemas e não para não gostar de solução. Só com problemas para não conseguir atingir uma solução. E me é de que gosta de desafio. A Federação Cabo-Verdiana de Handebol promete agora uma análise interna detalhada com o compromisso de tirar ilações e reforçar a estrutura organizativa das futuras participações internacionais. Continuamos a trazer as expectativas dos treinadores do Campeonato de Futebol Sub-19 em São Vicente. Hoje ouvimos dois estreantes, Charlie Évora no também estreante Falcões do Norte e Zé de Angola no Ponta de Pão. É um apontamento da Raquel Mendes. Charlie Évora é o treinador dos Falcões do Norte e tem a responsabilidade de estrear a equipa no Campeonato de Futebol Sub-19. Um desafio que diz ter aceitado, mas consciente do trabalho que lhe espera, não só pela falta da experiência dos jovens atletas, como também pelo pouco tempo que teve para formar a equipa. Este tema a mim 2 meses de trabalho, jogadores e miúdos que me deem continuidade. Eu tive que fazer captações para me poder fazer uma equipa, que falo com os conas convidamos para ver se é treinador sub-19, Gendinha, sub-19. Eles pediram para fazer uma equipa de novo. Tinha dificuldade de me poder fazer uma equipa e jogadores que não dêem nada. Este parecer só quando é campeonato de elite, coisa que é mau. Não tenho muita coisa para aprender. Por isso, o que é que me diz? Não trabalhar para o próximo jogo não melhorar. E a equipa dos Falcões estreou-se no Campeonato de Futebol Sub-19 com uma pesada derrota, 7-0, frente ao bicampeão Batuque. Uma outra novidade para esta nova época no Campeonato de Futebol da Sub-19 em São Vicente é o Ponta de Pão, que tem um novo treinador. Zé de Angola irá liderar a equipa de Fondinês. O antigo futebolista promete um trabalho de base numa equipa completamente renovada. É uma equipa muito renovada, feita de jogadores que ainda a gente não conhece. É o primeiro ano no Ponta de Pão, é um trabalho de base que a gente está fazendo, um trabalho que a maioria dos nossos jogadores não tinham, porque aqueles jogadores jovens estão mais nas equipas mais bem situadas, então a gente tem que fazer uma equipa escolhendo no dedo, torna-se mais difícil para a gente. Então esses jogadores que a gente tem, esses jovens que sabem jogar bola, esses jovens que a gente tem que treinar. Zé de Angola estreou-se no comando de Ponta de Pão com um empate a 3 bolas com o vice-campeão Mindelense. De referir que os jogos referentes à primeira jornada que deveriam ser disputados hoje foram mais uma vez adiados para uma data a indicar. A fechar, a seleção de Santiago começa a sua preparação hoje para o torneio Interilhas Taça Independência. A equipa técnica divulgou ontem a lista com 41 pré-convocados para a competição. O Boa Vista da Praia é a equipa mais representada com 10 jogadoras. A Académica da Praia tem 7. Depois vem equipas Varandinha, do Tarrafal, Benfica, Sporting da Praia,
Estas três equipas têm 4 jogadores, Scorpion, campeão regional de Santiago Norte, e Travadoras, 3 jogadoras cada. A equipa técnica é comandada por Lolotti, também Jimmy Barros, treinador do bairro, e Nené do Delta do Tarrafal.